Questão 5. Questão aí do SPSEC, 2013. Assinale a alternativa correta, então ele dá um número atômico aí de alguns elementos. O hidrogênio é 1, carbono 6, oxigênio 8. E aí nós temos vários itens. Item A. O metanol, cuja fórmula estrutural é esta daqui, né? Item A. Metanol, colocando todas as ligações do metanol, que é o menor álcool, apresenta 4 ligações do tipo π. Falso. Ele não tem nenhuma ligação do tipo π. Na verdade, todas as ligações dele, né, são do tipo sigma, já que ele só tem ligações simples. Não tem nenhuma ligação dupla ou tripla para ter ligações do tipo π. Item B. O butano, aqui o butano, e o metilpropano, aqui ele, vamos colocar uma ramificação no metilpropano. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, C4H10, correto. Eles são alcanos, obedecem à fórmula CnH2n mais 2. E a sua massa molar é 58. 4 vezes 12, 48. 10 vezes 1, 10. 58 gramas por mol é a massa molar dos dois, tá certo? E por conseguinte, eles possuem iguais pontos de fusão e ebulição. Falso. Sabe por quê? Apesar deles serem isômeros, você vai ver no modo de isomeria que eles são isômeros de cadeia, porque essa cadeia é normal e essa cadeia aqui é ramificada. Eles têm a mesma forma molecular, mas eles têm diferentes pontos de fusão e ebulição. Sabe por quê? O butano, como ele é linear, ele não tem ramificação, então a superfície de contato entre as moléculas é muito grande. A ligação intermolecular que existe entre duas moléculas de butano, como são moléculas apolares, a gente diz que são forças de London, ou de dispersões de London, ou ainda de polo induzido, que são forças fracas. Mas como a superfície de contato é muito grande, ele tem um maior ponto de fusão e também um maior ponto de ebulição. Já aqui no metilpropano, ele tem uma ramificação. Essa ramificação, seria mais ou menos isso, ela impede que haja um maior contato entre as moléculas. Por isso que no metilpropano é menor o ponto de fusão e é menor o ponto de ebulição. Então, uma dica para hidrocarbonetos isômeros: quanto mais ramificado ele for, menor vai ser a superfície de contato entre eles e, portanto, menor vai ser o ponto de fusão e menor o ponto de ebulição. Por quê? Porque se a superfície de contato é menor, existem menos ligações intermoleculares para serem rompidas. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são menores, tá bom? Beleza. Então, esse item está errado. Item C. Metano, etano, propano são constituintes de uma série homóloga de hidrocarbonetos. Vamos lembrar, nós vimos que existem 3 tipos de séries. A homóloga, que é quando um composto difere do outro pela quantidade de grupo CH2, que é o caso aqui, ó. Metano, 1 carbono. Etano, 2 carbonos. Propano, 3 carbonos. Você vai acrescentando de um para o outro CH2. Então o item já é correto, é uma série homóloga. O que é uma série isóloga? É quando a diferença de um composto para o outro é em relação a H2. Aí tem que ter o mesmo número de carbonos. O que vai mudar é o número de duplas ou triplas. Por exemplo, etano, eteno, etino. Eu fui acrescentando uma ligação π. Etano, eteno, etino. Eles 3 são parte de uma série isóloga, que só muda a quantidade de grupos H2. De um para o outro está acrescentando uma ligação π e, portanto, diminuindo 2 hidrogênios. E ainda tem uma série que a gente chama de heteróloga, lembra? Aí na heteróloga você mantém o mesmo número de carbonos e vai mudando a função. Vou fazer com 2. Etano, etanol, etanal.
ácido etanóico, ok? Etanamina. Sempre eu disse 2 carbonos e falei um álcool, um aldeído, um ácido carboxílico, uma amina, tá bom? Então, isso seria uma série heteróloga. Portanto, o item C é o nosso item correto. Vamos provar onde é que está o erro dos itens D e E. Item D. Uma cadeia carbônica homogênea é ramificada quando apresenta somente carbonos primários e secundários. Falso. Por que é falso? Se uma cadeia é homogênea, ela só tem entre carbonos outros átomos de carbono. Não pode ter um heteroátomo entre carbonos. Então veja bem, ó, se ela só tiver carbono primário e secundário, ela não pode ser ramificada. Ela só pode ser ramificada se além de primário e secundário, ela tiver, por exemplo, um terciário ou então um quaternário. Portanto, esse item está falso. É possível ter uma cadeia carbônica homogênea quando apresenta somente carbonos primários e secundários e ela ser ramificada? Falso. Tem que ter terciário. Agora, se fosse heterogêneo, não é? Lembra que nós aprendemos isso? Ó. Então, pronto. Veja, esses carbonos só são primários. Mas essa cadeia carbônica, ela é ramificada. Porque se você escolher isso aqui como uma cadeia carbônica, isso aqui seria uma ramificação. Então é possível, que show de bola isso que a gente aprendeu, né? É possível ter uma cadeia ramificada só com carbonos primários? Tá aí. Mas ela tem que ser heterogênea. Tem que ter um heteroátomo entre carbonos. Porque se ela for homogênea, vai ter que ter carbonos terciários ou quaternários para ela ser ramificada. O item D está falso. E o item E diz assim, ó, a união das estruturas dos radicais orgânicos etil, aqui ele, o etil, ó, e quem mais? E o terc-butil, aqui ele, o terc-butil, estão unindo esses 2 radicais, né, esses 2 grupos, o etil e o terc-butil. Gera um composto cuja estrutura é nomeada por 2-metilhexano. Vamos escolher a cadeia principal. Você vai ver isso, nomenclatura de hidrocarbonetos no módulo 2. E aí, nós vamos começar a numerar da direita, pela regra dos menores números. E aí, como é o nome desse hidrocarboneto? É o 2,2-dimetilbutano. 2,2-dimetilbutano. Ele diz que é o 2-metilhexano. Falso. Portanto, os itens D e E são falsos.